Olha esses dois números aqui comigo. 524 megawatts-hora. Esse é quanto de bateria já está instalado hoje em empresas comerciais e industriais no Brasil. 2,2 bilhões é o tamanho que o mercado de armazenamento atingiu no Brasil em 2025. Olha, isso é mais do que 3 vezes o que era em 2024. Só que olha um detalhe, desses 524 megawatt-hora são em empresas grandes. Então o mercado residencial e do pequeno comércio, que é da grande maioria dos integradores, mal começou. Então a gente está vendo um mercado bilionário sendo construído na frente do integrador comum, e eu vejo ainda a maioria só empurrando o sistema on-grid. Isso em 2026 em diante vai significar perda de oportunidade. Então hoje nós vamos conversar sobre isso aqui de forma honesta, sem hype de mercado, tá? Porque eu tô vendo muito hype, tô vendo muito artigo doido prometendo payback de 2 anos com bateria, que agora tudo é armazenamento, você só tem que falar em armazenamento, mas calma que não é bem assim, tá? Para de acreditar tudo que você tá lendo por aí. Então hoje a gente vai falar aqui real na prática. Eu vou te explicar o que é o tal do BESS, que a mídia tanto fala, né? Vou te explicar como vender armazenamento para quem já tem placa instalada, quanto custa uma bateria hoje e o mais importante, como isso se aplica a você, integrador. Onde está a venda mais fácil que você pode explorar amanhã, não no futuro. Então bora lá. Antes de qualquer coisa, vamos alinhar alguns termos, porque você abre hoje qualquer mídia do setor solar e só lê a palavra BESS. Cara, o que significa BESS, né? O que é esse nome feio? BESS é a sigla em inglês para Battery Energy Storage System, que é Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias. A rigor, qualquer bateria é um BESS, qualquer uma. Mas a mídia tem muito usado esse termo para falar daqueles containers gigantes que as grandes indústrias compram. Isso é a realidade de muitos poucos. Tecnicamente, aquela bateriazinha de 5 kWh que vai na parede da casa do seu cliente também é um BESS, só que muda o tamanho. Outro ponto importante é a gente falar de sistema híbrido. Então, o sistema híbrido é um sistema solar que tem um inversor híbrido conectado a uma bateria e a rede da concessionária ao mesmo tempo. Então, ele gera, guarda a energia que sobrou e, se precisar, injeta o resto na rede. Ela não vive isolada do mundo, né, como é o off-grid. E aqui tem um ponto importante, que é o retrofit, ou seja, o upgrade. Retrofit é quando você vende armazenamento para quem já tem sistema solar on-grid. Cliente de on-grid que está acostumado a achar que a bateria dele é a rede da concessionária, provavelmente você até chegou a falar um pouco isso para ele acha isso até o dia que ele fica no escuro no apagão. Então o retrofit é você voltar nesse cliente, colocar um inversor híbrido e uma bateria lá e resolver esse tipo de problema. E o retrofit, pensando que você não precisa prospectar um cliente novo, é a maior oportunidade de venda que você tem. Mas antes de eu te mostrar como vender isso, vamos entender por que se fala tanto em baterias hoje. Por que hoje, né? Por que começaram agora a falar tanto de bateria? 3 coisas aconteceram para a bateria virar o assunto do momento agora. A primeira é o fio B. Porque em 2026 a gente chegou na etapa onde 60% do fio B é cobrado sobre a energia que seu cliente injeta na rede. Ano que vem vai para 75%, depois 90%. Então usar a rede da concessionária como bateria virtual, né, bateria virtual, está ficando caro. Segundo, a tarifa branca. A ANEEL vem discutindo pesadamente a obrigatoriedade de tarifa branca para quem consome mais de 1.000 kWh. Então, na prática, consumidores residenciais, comerciais com esse perfil vão pagar preços diferentes conforme o horário do dia. O pico da noite, que é das 18 às 21 horas, vai ficar muito mais caro. Então, para quem depende apenas da rede da concessionária, vai pagar mais caro. E estamos falando do Brasil, né, cara? Aqui tudo pode piorar a qualquer momento. Então, quanto menor a dependência da concessionária, melhor. Terceira, apagão. Cara, os eventos climáticos dos últimos anos e os apagões nas grandes capitais mudaram a cabeça de muito consumidor. Antes, segurança energética era luxo. Hoje, com home office, equipamentos importantes em casa, internet que não pode cair, ficar qualquer hora sem luz dói demais para o consumidor. Então, muito cliente já concorda com isso, só que o integrador comum não chega a oferecer algo para resolver isso. E olha, isso não é achismo meu, tá? Estudos de mercados recentes do setor mapearam confiabilidade como motivador número 1 para a instalação de bateria atrás do medidor no Brasil. Ou seja, o cliente quer parar de ficar no escuro. Você só precisa chegar com essa solução antes do seu concorrente. Beleza, e onde é que está a venda real para você? Porque esquece essas notícias de usinas gigantes milionárias que estão sendo desenvolvidas. Onde está o dinheiro para a maioria dos integradores que são focados em residencial e comercial pequeno e médio? A sua venda está em 4 oportunidades. A primeira oportunidade é retrofit da sua própria carteira. Então, quantos clientes você atendeu nos últimos anos? 50? 500? 5.000? Não importa. O que importa é que ele já tem sistema fotovoltaico instalado e placas funcionando. Então, é só você pegar o seu cliente e falar: ó, João, sua conta começou a vir mais alta, né? E os impostos, infelizmente, estão aumentando por causa do fio B. Vi aqui que sua região também tem sofrido com muitos apagões. E olha, infelizmente, a ANEEL está vindo também com uma nova tarifa branca para ferrar a gente. Então, acho que chegou a hora da gente falar sobre colocar uma bateria no seu projeto. O que você acha? Ou seja, é vender para sua própria base.
E pensa comigo, é bem provável que vários consumidores que tenham um grid vão eventualmente comprar bateria e mudar para o híbrido. A pergunta é se vai comprar de você, que já instalou o sistema dele, ou de outro integrador que ofereceu primeiro. Segunda oportunidade, residencial e pequeno comercial, grupo B, fugindo da tarifa branca. Pensa comigo, padaria, mercadinho, clínica médica, porque se esse cliente entrar na tarifa branca, a energia dele vai começar a ficar bem mais cara. Então como é que a bateria ajuda nesse cenário, né? Já que o sistema solar não gera à noite? É muito simples. O inversor híbrido ele é inteligente. Então durante o dia, ele vai guardar na bateria a energia que a placa gerou e ele também pode puxar a energia da concessionária de madrugada, quando a tarifa vai estar mais barata, e encher a bateria. Aí lá pelas 18 horas, quando a energia da rua ficar absurda de cara novamente, o inversor corta a concessionária e descarrega a bateria. Aí o cliente ele vai conseguir fugir desse horário mais caro. Mas olha, aqui tem que ter cuidado com uma coisa, tá? Carregar a bateria diretamente da rede e usar depois é uma área ainda cinzenta no Brasil. A regulamentação da Lei 14.300 pressupõe que a bateria armazena energia gerada pelo próprio sistema. E a discussão sobre a arbitragem tarifária, porque é isso que eu estou descrevendo aqui, né, a arbitragem, ainda está em aberto na consulta pública 39 da ANEEL. Mas na prática, em sistemas residenciais, a concessionária não tem nem como medir se a bateria carregou do sol ou da rede. Mas é importante que você, integrador, saiba que essa configuração existe num terreno regulatório ainda sem definição. A parte tranquila, sem dúvida, é descarregar de noite a energia que veio do sol durante o dia. Isso já entrega uma economia enorme na tarifa branca por si só, mesmo sem arbitragem. Terceira oportunidade, médio comercial, grupo A. Então a gente pode até pensar no fim do gerador a diesel, porque aqui entra o cliente de média tensão, A4, tipo indústrias leves ou supermercados maiores. Esse cliente, ele paga a demanda contratada. Então se ele ligar uma máquina pesada e passar do limite contratado, ele paga uma multa, que é a ultrapassagem de demanda. Então a bateria entra aqui fazendo peak shaving, que é o corte de pico. Então pensa comigo, quando a fábrica liga uma máquina forte, a bateria injeta energia extra junto com a concessionária. E aí a concessionária não vai enxergar esse pico, evitando assim a multa. Além disso, a bateria despacha energia no horário de ponta, das 18 às 21 horas. Então substituindo aquele gerador a diesel que é barulhento pra cacete e que dá manutenção. E olha, isso tudo que eu tô falando não é teoria. Dos cerca dos 124 MWh de armazenamentos já instalados em comercial e industrial no Brasil, mais de 107 MW foram para essa aplicação específica que eu acabei de te explicar, que é o corte de pico e horário de ponta. Então quase 90% do dinheiro de comercial industrial está indo justamente para esse caso de uso. É onde a venda está acontecendo de verdade. Só que atenção, peak shaving grupo A não é um projeto trivial, tá? Não ache que é. Exige medição de demanda em tempo real, dimensionamento de bateria pela curva horária do cliente e configuração específica do inversor para descarga rápida. Então não dá para vender no chute como se fosse residencial. Mas o ticket é grande e o payback fecha muito melhor do que o residencial. Então se você tem esse tipo de cliente, vale o esforço técnico. Quarta oportunidade, negativa de conexão com grid zero. Cara, essa eu nem preciso falar, porque você, integrador, com certeza já sofreu com isso e está sofrendo. A distribuidora negando o parecer de acesso, alegando inversão de fluxo. Mas isso não precisa significar perder a venda. Você pode orçar um sistema híbrido e configurar ele para grid zero, ou seja, injeção zero. O inversor lê o consumo da casa, o que a placa está gerando e o cliente consome. Então, ou seja, o que sobrar vai para a bateria. Se a bateria encher e a casa não estiver consumindo, o inversor vai mandar o sistema parar de produzir. E a regra é clara, se você não injetou 1 watt na rede sequer, então a distribuidora não pode barrar por inversão de fluxo. A ANEEL, inclusive, padronizou esse caminho com a Resolução Homologatória 3.354 de 2024. Que criou o termo de aceite para afastamento da análise de inversão de fluxo. Agora vamos ao que importa, né? Como você argumenta com seu cliente para fazer o investimento em bateria? Porque se você vai vender bateria residencial, preste atenção nessa regra aqui da Lei de 14.300. A energia que o cliente consome no mesmo momento em que a placa gera não paga fio B. É o famoso autoconsumo. Então, numa casa normal sem bateria, a placa vai gerar muito ao meio-dia, mas não tem ninguém em casa. A energia vai para a rua, à noite a pessoa chega, liga o ar-condicionado e puxa a energia de volta. Esse fluxo de ir e voltar é taxado em 60% hoje, gerando um custo invisível de centenas de reais por ano. E a bateria vai corrigir exatamente isso, porque a energia do meio-dia não vai para a concessionária. Ela vai descer da placa e vai ficar na bateria, dentro da casa. Então, à noite, o cliente vai consumir a própria energia guardada.
E como a energia não passou pelo relógio da rua, né, para ir embora, ela não sofre taxação do fio B. Então você expandiu o autoconsumo do seu cliente. Então, para dar um número concreto, pensa numa casa típica de 5 kW em São Paulo, um sistema gerando mais ou menos uns 600 kWh por mês. O autoconsumo simultâneo costuma ficar em torno de 30%, sem bateria. Com uma bateria de 5 kWh, esse autoconsumo sobe para cerca de 60%, ou seja, mais 180 kWh por mês que deixam de pagar fio B. Então, multiplicando pelo componente do fio B na TUJ, né, ajustado pela alíquota dos 60%, dá uma redução de aproximadamente R$ 350 por ano só nesse componente. E lembra que o fio B vai subir para 75% em 2027 e 90% em 2028. Então essa economia anual ela vai crescer ano a ano. Então em 25 anos são milhares de reais só de fio B evitado, sem contar o resto dos benefícios. Porque bateria entrega um empilhamento de benefícios. Ela reduz o fio B, dá backup em apagão, estabiliza a tensão contra a queima de aparelhos, protege contra a possível obrigatoriedade da tarifa branca e prepara a casa até para coisas como consumo de carro elétrico à noite. Então são vários valores e argumentos na mesma venda. Ah, beleza, qual tecnologia você deve comprar de bateria, né? Aqui não tem dúvida. A bateria que hoje você precisa comprar é lítio-ferro-fosfato. Então esquece qualquer outro tipo de química. A LFP hoje é a mais segura disparada. Ela não pega fogo fácil e as marcas boas duram cerca de 6.000 ciclos. Então em 2026, já agora, existem pelo menos mais de 500 modelos de BESS disponíveis no Brasil. E praticamente todos eles são LFP. E 6.000 ciclos, traduzindo para o seu cliente, a um ciclo por dia, isso dá aproximadamente 16 anos de uso. Então as marcas sérias, elas garantem um contrato de 10 anos com retenção de 70% da capacidade original. Então quando o cliente perguntar, e essa bateria dura quanto? Cara, essa é a resposta. E sobre preço, né? Um upgrade residencial retrofit com inversor híbrido novo e bateria LFP boa, de uns 10 kWh, vai custar em equipamentos algo em torno de 20 a 28 mil. Então com o seu serviço de instalação, o projeto vai para a faixa de 28 a 38 mil reais. E olha que essa faixa bate com as projeções de CAPEX do setor para sistemas híbridos residenciais em 2026. E uma observação importante para você entender por que bateria é cara no Brasil. 69% do custo de um BESS é a célula da bateria em si. O resto é conversor, PCS, serviço, gerenciamento. Então, em cima disso, a carga tributária de importação de bateria de lítio no Brasil chega a 79%. Por isso que a Lei 15.269 de 2025, que zerou o imposto de importação para BESS, é tão relevante. Ela derruba uma fatia gigante do custo. Então, o preço de bateria tende a cair forte nos próximos anos por causa disso, e você precisa aproveitar isso. Mas cuidado com essas matérias dizendo que bateria se paga em 2 anos. Um retrofit residencial bem dimensionado tem payback médio de 5 a 8 anos, tá? Então, um projeto comercial Grupo A, média tensão, usando corte de pico, fugindo do diesel no horário de ponta, aí sim, o payback cai para uns 3 a 5 anos. Cada caso é um caso. O grande erro hoje é que o integrador tenta calcular projeto de bateria olhando só a fatura de luz mensal. Para vender bateria e acertar o payback, você tem que saber o perfil de consumo hora a hora do cliente. O que ele consome de dia e o que ele consome à noite. Sem isso, você vai estar chutando. Então o mercado de armazenamento no Brasil vai aquecer mais. A curva de aprendizado técnica e comercial para dominar isso, cara, ele não é simples. Então quem esperar o mercado ficar 100% maduro e os preços caírem, vai chegar atrasado. E os clientes da sua própria carteira vão acabar comprando bateria do seu concorrente que se antecipou. Então é óbvio que você vai continuar oferecendo sistemas on-grid para os seus clientes. Não estou falando para você parar de fazer isso. O sistema on-grid continua sendo a opção mais barata e suficiente para a grande maioria. Mas você precisa utilizar o armazenamento como opção, até como oportunidade de melhorar suas margens. Porque daqui a pouco, mandar uma proposta e sem ao menos prever a opção de uma bateria, vai soar que você é amador. E olha, se você quer começar a vender retrofit para sua carteira amanhã, mas trava na hora de montar a proposta híbrida, né, ou de calcular o payback com a curva horária de cliente, a Solar Market já tem ferramenta para isso. Então, em vez de planilha solta, você monta a proposta com bateria de forma estruturada e padroniza o processo na sua equipe. Então, se você quer saber mais, é só acessar o link na descrição, deixa o like se esse tipo de conteúdo foi útil para você, se inscreve no canal e até segunda que vem.